Olá, aqui é o Jonathan e eu ajudo os pais a entenderem melhor os passos para conseguir uma faculdade de graça. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cotas. Vamos lá, né? Seu filho pode estar perdendo as chances de estudar de graça em uma das melhores faculdades do Brasil, simplesmente porque você ainda não conhece a regra das cotas. Hoje eu vou te mostrar como as cotas funcionam de verdade, quem pode usá-las e como elas podem ser a chave para a aprovação do seu filho. Sim? Bem, por que isso importa? Eu sei que como pai ou como mãe, você quer dar o melhor para o seu filho. Você quer dar a melhor chance para ele entrar na universidade, sem depender de mensalidades altas ou cursinhos externos. Mas muitos pais e muitas mães têm dúvidas e até preconceitos sobre sistemas de cotas. E a verdade é que ele foi criado exatamente para democratizar o acesso ao ensino superior. Entender as cotas é entender as oportunidades que seu filho pode ter. E isso pode ser a diferença entre passar ou não passar. Joia? Bem, primeiro vamos trocar essa fala aqui sobre cotas, tá? Falar cota é como se fosse um espaço privilegiado ou guardado que muitas vezes é separado por algumas pessoas. Sim, eu vou trocar esse nome por título. Joia? Por que títulos? Porque as cotas são títulos. E fica comigo aqui que você vai entender até o final. As cotas, os títulos, são um sistema de reserva de vagas em universidades públicas e privadas destinadas a estudantes que se enquadram em critérios específicos de vulnerabilidade social, racial ou educacional. Elas foram criadas para equilibrar as oportunidades de acesso ao ensino superior. Tudo bem. Então as cotas eram utilizadas para equilibrar o acesso. Joia? Ok. Só que, a partir de alguns anos, as cotas começaram a entrar dentro do arcabouço do Enem como um processo seletivo. E o Enem como processo seletivo é amplamente, a gente já sabe disso, que o Enem é um processo de busca de uma entrada na universidade. E as cotas, elas foram criadas por um motivo e aparentemente elas não têm tido muito êxito em tudo que elas têm conseguido. O que eu quero dizer? As cotas, elas têm se tornado títulos que as pessoas podem caracterizar. Elas são ensinadas dessa forma, que é uma forma de equilibrar as oportunidades, só que, assim como os títulos, as cotas, elas podem ser conquistadas. E ninguém te diz isso. Os seus filhos, suas filhas, eles têm direitos. Joia? Direitos que são inalienáveis. E quando a gente está no meio da educação, a gente está no ensino médio fundamental, a gente ainda tem poucas conquistas. Todas as pessoas são iguais, isonômicas. Ninguém teve uma trajetória fenomenal ainda adolescente. Isso é um ponto fora da curva. Se uma pessoa tiver uma trajetória excepcional a ser avaliado como um título. Então, para conseguir equilibrar, são necessárias as cotas ou os títulos que a gente está falando aqui. E como os títulos trabalham? Eles podem ser conquistados. É um direito que a pessoa possui. Joia?
Quais são os tipos de títulos? Os títulos sociais, que são para alunos de escolas públicas. Então, título público, ok? O jeito que eu chamo, as pessoas costumam chamar de cotas sociais, eu chamo de título público. Muitas vezes exigem que a renda familiar seja de até um salário mínimo e meio por pessoa. É assim que estão nos principais editais, principalmente no SISU para a Unifies. Joia? As cotas raciais, assim chamadas, né, pejorativamente, eu não creio nessa visão. Eu não creio que as pessoas têm raças diferentes, até porque somos um único ser humano. Joia? Não estou falando sobre a etnia das pessoas, mas eu estou falando sobre critério de raça. Só tem um ser humano. Tudo bem? As cotas raciais, por assim dizer, ou os títulos de autodeclaração, são para estudantes negros, pardos ou indígenas. Podem exigir autodeclaração, em alguns casos, entrevista de verificação. Sim, aquelas bancas de heteroidentificação de estudantes. E também as cotas para pessoas de deficiência ou títulos de deficiência. Joia? Para estudantes que comprovem deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. E muitas vezes outros critérios específicos que algumas universidades disponibilizam, como cotas regionais, ou seja, títulos de regional, cotas para quilombolas, títulos de quilombolas. Cada um desses títulos são diferentes. Joia, cada uma das faculdades podem pedir títulos de acordo com o sistema que ele quiser. E ele enquadra dentro do SISU para universidades federais e estaduais e para faculdades particulares através do ProUni. Joia? Como os títulos funcionam na prática? Em processos como o SISU, há uma divisão de vagas, ok? Parte vai para ampla concorrência e parte vai para as pessoas que têm títulos, titulares. A nota de corte, para quem concorre pelos títulos, pode ser consideravelmente mais baixa do que na ampla concorrência. E isso aumenta a chance dos seus filhos. Eu vou repetir. A nota de corte, que é a nota para passar na universidade, na faculdade de graça, para quem concorre pelos títulos, os titulares, pode ser consideravelmente mais baixa do que na ampla concorrência. E isso aumenta as chances do seu filho, da sua filha. Mas atenção, não basta somente se enquadrar. É preciso ter um bom desempenho no Enem também e seguir as regras de documentação exigida. Mas a gente não pode deixar de falar, tá? Uma pessoa que tira uma prova com uma nota para uma faculdade muito alta, ele tem que tirar uma nota para a faculdade premium cerca de 8. Sim? Uma nota alta, muito boa, a ponto de ser excelente. Quando uma pessoa é titular, ou seja, ela já tem outras habilidades, ela já tem direitos explícitos exercidos, ela exerce esses direitos e ela pede uma nota para 5, em média. Um aluno comum, uma pessoa comum, consegue tirar 5? Sim. Uma pessoa, para tirar 8, tem que ser uma pessoa muito boa, excepcional. A separação entre 8 e 5 é enorme. É um abismo entre esses dois. E isso vem diretamente de pessoas que sabem exigir os seus títulos e ser titular dentro do processo seletivo, seja ele SISU, seja ele ProUni. Então, nesse sentido,
Você como pai, você como mãe, estrategista aqui, você tem a função moral como investidora do seu filho, como investidor do seu filho, porque você está investindo no futuro dele, de entender como conquistar esses títulos, como conquistar essa valorização para que seu filho e sua filha seja titular. Porque se você não entender, outros pais vão entender. E eles vão estar mais à frente do processo seletivo do que vocês. Eles vão exigir a titularidade. E vocês vão cair na ampla concorrência. Então, se você entender que os títulos, as cotas, são uma questão de não por competência, mas sim por direito, e direito exercido quando você pede esse direito, quando você tem esse direito, você exerce esse direito, você entende que você sim pode ser titular. E você é titular, só não tem o conhecimento. Saiba dos seus direitos, senão alguém vai saber e vai usar na sua frente. Vai tirar a sua família do lugar. Tá? Por exemplo, na USP, pelo Enem, a nota de corte para ampla concorrência em medicina pode chegar até 820 pontos. Enquanto pela cota de escola pública, não cota de escola pública, mas enquanto em outras modalidades com títulos, essa nota pode cair para 750. Isso representa um diferencial enorme. Eu tenho um aluno que não sabia que tinha direito às cotas. Eu não posso dizer o nome dele aqui, né, por respeito, mas ele se inscreveu só pela concorrência porque ele achava que realmente estava tirando o lugar de alguém, mas na verdade ele tinha esse direito e ele perdeu a vaga. No ano seguinte, ele usou o título de escola pública, exerceu como titular e conseguiu entrar na faculdade de Direito. Então, isso é necessário. Você tem que ter clareza. Você, pai, você, mãe, tem que ter clareza hoje para entender o futuro do seu filho amanhã. Seu filho tem direitos que você não sabe. Seu filho tem direitos para ser titular que você não conhece. E você tem que conhecer isso agora. Agora que você entende como os títulos funcionam, o próximo passo é verificar se seu filho tem direito e começar a planejar a estratégia dele de inscrição. Se você quiser ajuda para entender todos os critérios e saber exatamente como posicionar seu filho para passar de graça, a gente tem um e-mail muito funcional aqui, a gente tem contato muito próximo. Chama aqui, comenta aqui, fala com a gente. Porque os títulos são só uma ponte, mas quem atravessa primeiro são aqueles que sabem usar. Garanta que seu filho seja um titular. Você tem que saber como colocar o seu filho como titular dentro dos processos seletivos. Porque o título, todas as pessoas são iguais perante a lei. Então a gente precisa de equiparar a partir desses títulos. O título é um direito. E se você não sabe exercer esse direito, outras pessoas, outras famílias vão exercer no seu lugar. Sim? Maravilha. Comenta aqui, pergunta pra gente, conversa com a gente, manda sua dúvida e qualquer coisa que você precisar, não hesite em me chamar. Sim?